Olá, querida mulher que vence. Eu sou a pastora Tereza, diretora estadual das Mulheres que Vencem aqui do estado do Amazonas. Eu tenho uma pergunta para você nesse dia. A pergunta que eu vou te fazer nessa hora é como é que você tem lidado com as suas frustrações? Como é que você tem lidado com os problemas que podem estar afligindo a sua casa, a sua família, a sua mente ou o seu coração? Eu queria te deixar uma palavra que está em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 12. A Bíblia conta, só para eu te localizar na história, que o povo de Israel estava ali cativo na terra do Egito. E o faraó que se levantou, ele se levantou com um propósito, de perseguir o povo de Israel, o povo de Deus. E por causa desse desejo de perseguir o povo, ele aumentou a carga do trabalho. Só que diante desse problema, dessa dificuldade, a posição, a reação do povo de Deus diante da pressão foi essa aqui. Êxodo 1, versículo 12. A Bíblia diz: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então deixa eu te explicar aqui. Quanto mais pressão o faraó fez, quanto mais opressão, quanto mais trabalho o faraó impôs ao povo, a Bíblia conta, mais aquele povo cresceu e se multiplicou. Você entende o que quer dizer quando a Bíblia fala que se multiplicou? Aquele povo, debaixo de pressão, eles voltavam para casa, homens, mulheres, voltavam para casa, e se relacionavam e acabavam, então, na verdade, se multiplicando. O que isso traz ao meu coração e tem que trazer ao seu coração? Que as pressões de fora do seu lar, as pressões, as circunstâncias ao redor, elas não podem influenciar no seu bom convívio dentro da sua casa. A reação do povo diante da pressão de Faraó foi: vamos nos reunir, vamos ter mais comunhão entre marido e esposa, e dessa forma o povo se multiplicou. Então a reação deles foi uma reação, eu posso dizer que positiva. Muitas vezes você sabe que o problema fora de casa influencia tão grandemente dentro de casa que ao invés dos casais se unirem, ao invés das famílias se unirem, as famílias acabam se dispersando, as famílias acabam se desfazendo. Mas o povo aqui deixa claro, qual é a reação que nós precisamos tomar diante das tribulações e diante das dificuldades. Eu não sei o problema que você tem passado, eu não sei a luta, a pressão que você tem enfrentado. Talvez seja um problema com seus filhos, talvez seja um problema no seu casamento. Talvez você que está assistindo aí, você nem é casada ainda, você é solteira, mas você tem uma pressão na faculdade, uma pressão social, para que você haja de uma forma, para que você reaja de tal jeito, para que você se afaste das coisas de Deus, para que você desacredite das coisas de Deus. E eu queria te incentivar nesse dia, a realmente reagir da forma que o Senhor deseja que você reaja. Quanto mais pressão de fora, mais firmeza nos propósitos de Deus dentro do seu coração e nas suas atitudes dentro da sua casa. Seja você solteira, seja você casada, entenda uma coisa, que se você não ceder à pressão externa e se você se posicionar naquilo que Deus ordena e debaixo dos mandamentos do Senhor, você vai crescer, as bênçãos de Deus vão se multiplicar e você vai ver Deus trazendo livramento para você, para sua casa, como trouxe para esse povo. Esse povo cresceu, se multiplicou e por isso o faraó depois ficou mais assustado ainda e achava absurdo como que eles estavam reagindo daquela forma. E se você ler toda a história aí de Êxodo, dessa passagem aqui, você vai entender que o faraó ele foi forçado a deixar o povo ir, porque aquele povo era demasiadamente abençoado por Deus. Deus estava com aquele povo e Deus está com você, seja qual for a sua tribulação, a sua dificuldade. Que você se levante hoje, que você enxergue Deus nas suas situações hoje e que você reaja de uma forma inteligente, se alegrando com os seus, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.